Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Dia 4 de agosto, celebramos a memória de São João Maria Vianney. João Maria Batista Vianney, sem dúvida alguma, o melhor exemplo das palavras profetizadas pelo apóstolo Paulo. Deus escolheu os insignificantes para confundir os grandes. Ele nasceu em 8 de maio de 1786, no povoado d'Ardilly, ao norte de Lyon, França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos. Ele foi o quarto. Gostava de frequentar a igreja e desde a infância dizia que desejava ser um sacerdote. Vianney só foi para a escola na adolescência, quando abriram uma na sua aldeia, escola que frequentou por 2 anos apenas, porque tinha de trabalhar no campo. Foi quando se alfabetizou e aprendeu a ler e falar francês, pois em sua casa se falava um dialeto regional. Para seguir a vida religiosa, teve de enfrentar muita oposição de seu pai. Mas com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário de École, onde os obstáculos existiam por causa da sua falta de instrução. Foram poucos os que vislumbraram a sua capacidade de raciocínio. Para os professores e superiores, era considerado um rude camponês que não tinha inteligência suficiente para acompanhar os colegas nos estudos, especialmente de filosofia e teologia. Entretanto, era um verdadeiro exemplo de obediência, caridade, piedade e perseverança na fé em Cristo. Em 1815, João Maria Vianney foi ordenado sacerdote, mas com um impedimento: não poderia ser confessor, considerado capaz de guiar consciências. Porém, para Deus, ele era um homem extraordinário, e foi por meio desse apostolado que o dom do Espírito Santo manifestou-se sobre ele. Transformou-se num dos maiores e mais famosos confessores que a Igreja já teve. Durante o seu aprendizado em École, o abade Malley havia percebido que ele era um homem especial e dotado de carismas de santidade. Assim, 3 anos depois, conseguiu a liberação para que pudesse exercer o apostolado plenamente. Foi então designado vigário-geral da cidade de Ars. Isso porque nenhum sacerdote aceitava aquela paróquia do norte de Lyon, que possuía apenas 230 habitantes, todos não praticantes e afamados pela violência. Por isso a igreja ficava vazia e as tabernas lotadas. Ele chegou em fevereiro de 1818, numa carroça, transportando alguns pertences e o que mais precisava, seus livros. Com a tradição que na estrada ele se dirigiu a um menino pastor, dizendo: Tu me mostrastes o caminho de Ares, eu te mostrarei o caminho do céu. Hoje, um monumento na estrada da cidade lembra esse encontro. 13 anos depois, com seu exemplo e postura caridosa, mas também severa, conseguiu mudar aquela triste realidade, invertendo a situação. O povo não ia mais para as tabernas, em vez disso lotava a igreja. Todos agora queriam confessar-se para obter a reconciliação e os conselhos daquele homem que eles consideravam um santo. Na paróquia, fazia de tudo, inclusive os serviços da casa e suas refeições. Sempre em oração, comia muito pouco e dormia no máximo 3 horas por dia, fazendo tudo o que podia
para os seus pobres. O dinheiro herdado com a morte de seu pai gastou com eles. A fama de seus dons e de sua santidade correu entre os fiéis de todas as partes da Europa. Muitos acorriam para a paróquia de Ares com um só objetivo: ver o cura e, acima de tudo, confessar-se com ele, mesmo que para isso tivessem que esperar horas ou dias inteiros. Assim, o local tornou-se um centro de peregrinações. O cura de Ares, como era chamado, nunca pôde parar para descansar. Morreu serenamente, consumido pela fadiga, na noite de 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade. Muito antes de ser canonizado pelo Papa Pio XI, em 1925, já era venerado como santo. O seu corpo incorrupto encontra-se na igreja da paróquia de Ares, que se tornou um grande santuário de peregrinação. São João Maria Vianney foi proclamado pela igreja padroeiro dos sacerdotes e no dia de sua festa, 4 de agosto, escolhido para celebrar o Dia do Padre. A liturgia das horas, no ofício das leituras hoje, traz um trecho do Catecismo de São João Maria Vianney. A mais bela profissão do homem é rezar e amar. Prestai atenção, meus filhinhos. O tesouro do cristão não está na terra, mas nos céus. Por isso, o nosso pensamento deve estar voltado para onde está o nosso tesouro. Esta é a mais bela profissão do homem, rezar e amar. Se rezais e amais, eis aí a felicidade do homem sobre a terra. A oração nada mais é do que a união com Deus. Quando alguém tem o coração puro e unido a Deus, sente em si mesmo sua suavidade e doçura que inebria e uma luz maravilhosa que o envolve. Nesta íntima união, Deus e a alma são como dois pedaços de cera, fundidos num só, de tal modo que ninguém pode mais separar. Como é bela esta união de Deus com a sua pequenina criatura! É uma felicidade impossível de se compreender. Nós nos havíamos tornado indignos de rezar. Deus, porém, na sua bondade, permitiu-nos falar com Ele. Nossa oração é o incenso que mais lhe agrada. Meus filhinhos, o vosso coração é por demais pequeno, mas a oração o dilata e torna capaz de amar a Deus. A oração faz saborear antecipadamente a felicidade do céu. É como o mel que se derrama sobre a alma e faz com que tudo nos seja doce. Na oração bem feita, os sofrimentos desaparecem, como a neve que se derrete sob os raios do sol. Outro benefício que nos é dado pela oração: o tempo passa tão depressa e com tanta satisfação para o homem que nem se percebe sua duração. Escutai, certa vez, quando eu era pároco em Breze, tive que percorrer grandes distâncias para substituir quase todos os meus colegas que estavam doentes. Nessas intermináveis caminhadas, rezava ao bom Senhor e podeis crer, o tempo não me parecia longo. Há pessoas que mergulham profundamente na oração como peixes na água, porque estão inteiramente entregues a Deus. Não há divisões em seus corações. Oh, como eu amo estas almas generosas! São Francisco de Assis e Santa Clara viam Nosso Senhor e conversavam com Ele do mesmo modo como nós conversamos uns com os outros. Nós, ao invés, quantas vezes entramos na igreja sem saber o que iremos pedir? E, no entanto, sempre que vamos ter com alguém, sabemos perfeitamente o motivo por que vamos. Há até mesmo pessoas que parecem falar com Deus deste modo: só tenho 2 palavras para vos dizer e logo ficar livre de vós. Muitas vezes penso nisso. Quando vamos adorar a Deus, podemos alcançar tudo o que desejamos, se o pedirmos
com fé viva e coração puro. Peçamos, por intercessão de São João Maria Vianney, a santificação dos sacerdotes e nesse mês vocacional, muitas vocações sacerdotais para a nossa igreja, para as nossas comunidades. Oremos. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós.